No coração de cada ser humano reside uma pergunta ancestral, uma inquietação que ecoa através dos milênios. Estamos nos aproximando do fim? E se sim, como ele será? Para muitos, essa questão evoca imagens apocalípticas de filmes, cenários distópicos que parecem distantes da nossa realidade. Mas e se eu lhe disser que Jesus, há 2000 anos, já nos deu um mapa detalhado dos dias finais, um mapa que se desdobra diante dos nossos olhos com uma precisão assombrosa? Hoje, vamos desvendar uma verdade que nunca antes se manifestou com tamanha intensidade. Os sinais do fim dos tempos que Jesus profetizou não são meros eventos isolados, mas uma orquestra de acontecimentos que juntos compõem uma melodia inconfundível. Prepare-se para uma jornada de descoberta que conectará o passado, o presente e o futuro, revelando como Jesus, o maior profeta de todos os tempos, descreveu os dias que vivemos. E se você sente que precisa de um guia confiável para navegar por esses tempos desafiadores, então você está no lugar certo. Este canal é a sua bússola para entender as profecias bíblicas que se cumprem agora. Inscreva-se para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Para começar nossa investigação, precisamos voltar no tempo para o Monte das Oliveiras, um lugar sagrado com vista para Jerusalém. Lá, Jesus estava sentado com seus discípulos e eles, cheios de curiosidade e talvez um pouco de apreensão, fizeram-lhe uma pergunta crucial. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 24:3. Essa pergunta, registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, é a base de nossa análise. Observem a profundidade dessa indagação. Eles não perguntaram apenas sobre a destruição do templo, mas sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Jesus, com sua sabedoria divina, não apenas respondeu, mas pintou um quadro vívido dos tempos que precederiam seu retorno. Ele não falou em termos vagos ou simbólicos difíceis de interpretar. Pelo contrário, ele foi didático e claro, usando exemplos que seus discípulos e nós hoje podemos entender. O primeiro grande sinal que Jesus mencionou e que serve como um aviso inicial é o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Ele disse: "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Mateus 24, 4, 5. Essa profecia não é sobre um ou dois impostores, mas sobre uma proliferação de enganos espirituais. Pensem comigo, em que outra época da história tivemos um acesso tão vasto e instantâneo a uma multiplicidade de vozes, muitas delas se autoproclamando iluminadas ou trazendo novas revelações? Hoje, com a internet, qualquer pessoa pode criar uma plataforma e angariar seguidores, disseminando doutrinas que se desviam da verdade bíblica. Não estamos falando apenas de seitas conhecidas, mas de uma sutil distorção da mensagem de Cristo que permeia até mesmo algumas igrejas e movimentos religiosos. A facilidade com que informações, verdadeiras ou falsas, se espalham é sem precedentes. Essa proliferação de vozes, muitas vezes carismáticas e persuasivas, é um terreno fértil para o surgimento de muitos que enganarão. O discernimento nunca foi tão vital como agora. Em seguida, Jesus abordou uma série de eventos que ele chamou de princípio das dores. Ele disse: "E ouvireis de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." Mateus 24, 6, 7. Analisemos cada um desses elementos com a lente do nosso tempo. Guerras e rumores de guerras. A história humana é, infelizmente, uma crônica de conflitos, mas Jesus não falou apenas de guerras em geral.
Ele falou de uma intensidade e frequência que marcaria um período específico. Olhem para o cenário global atual. Conflitos regionais se espalham. Tensões geopolíticas aumentam a cada dia e a ameaça de guerras maiores paira constantemente. A tecnologia moderna de comunicação nos traz esses rumores de guerras em tempo real, gerando uma sensação de instabilidade contínua que talvez gerações passadas não experimentaram com a mesma intensidade e proximidade. Passando para as fomes, muitos podem argumentar que a fome sempre existiu. Sim, é verdade. Contudo, a profecia de Jesus aponta para um cenário de fomes em vários lugares, talvez com uma escala e causas que vão além dos padrões históricos. Hoje vemos a fome não apenas como resultado de secas ou desastres naturais, mas como consequência de conflitos, crises econômicas e até mesmo políticas globais. A interconexão do mundo moderno significa que uma crise alimentar em uma região pode ter efeitos em cascata. Além disso, a capacidade de produção de alimentos da humanidade é imensa, mas a distribuição e o acesso são problemáticos, criando um paradoxo de abundância e escassez simultâneas que se encaixa na ideia de fomes em vários lugares de forma globalizada. As pestes são outro ponto crucial. A palavra grega original para pestes pode ser traduzida como epidemias ou doenças contagiosas. Novamente, a história é repleta de epidemias, mas a velocidade e a escala com que doenças se espalham hoje são sem precedentes. A pandemia recente de Covid-19 demonstrou de forma contundente como um vírus pode, em questão de semanas, atingir todos os cantos do planeta, paralisando economias e vidas. A globalização, que facilita o comércio e as viagens, também se torna um vetor para a rápida disseminação de patógenos. Além disso, o surgimento de novas doenças e a resistência a antibióticos de bactérias já existentes criam um cenário de vulnerabilidade global que se alinha perfeitamente com a descrição de Jesus. Nunca antes a humanidade esteve tão exposta a pestes, com um potencial de alcance tão vasto e impacto tão profundo. E os terremotos em vários lugares? A ciência nos mostra que o planeta Terra é dinâmico e sempre houve atividade sísmica. No entanto, o que Jesus descreveu não é apenas a ocorrência de terremotos, mas uma frequência e intensidade que se destacam. Estatísticas recentes e dados geológicos indicam um aumento na frequência de terremotos significativos. Além disso, a densidade populacional em muitas regiões sísmicas e a urbanização crescente amplificam o impacto devastador desses eventos, tornando-os mais notáveis e impactantes do que em eras passadas. A notícia de um grande terremoto em qualquer parte do mundo chega até nós em minutos, ampliando a percepção de sua ocorrência em vários lugares. Jesus continuou sua profecia com um alerta sobre a perseguição aos seus seguidores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. A perseguição aos cristãos não é um fenômeno novo. Ela remonta aos primeiros séculos. Mas o que chama a atenção na profecia de Jesus é a expressão odiados de todas as nações. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as ideologias se chocam e a fé cristã é frequentemente mal compreendida ou intencionalmente deturpada, o ódio e a intolerância contra os cristãos estão se tornando mais visíveis e generalizados. Relatórios de organizações que monitoram a perseguição religiosa mostram um aumento alarmante de violência, discriminação e restrições à liberdade religiosa em diversas partes do mundo. Em algumas nações, a fé em Cristo é motivo de prisão e morte, e mesmo em sociedades ocidentais, a pressão para silenciar ou marginalizar a voz cristã é crescente.
Essa abrangência global do ódio, manifestada de diferentes formas, é um sinal distintivo dos nossos dias. Um dos sinais mais intrigantes e impactantes que Jesus mencionou é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, Mateus 24:15. Para entender isso, precisamos fazer uma breve digressão ao livro de Daniel. Daniel profetizou sobre em que um poder maligno se levantaria e profanaria o templo de Jerusalém. Historicamente, houve um cumprimento parcial dessa profecia com Antíoco Epifânio, que profanou o templo no século II a.C. No entanto, Jesus, ao se referir a isso como um sinal do fim, indicou um cumprimento futuro e mais completo. A abominação da desolação aponta para um evento de extrema impiedade, provavelmente envolvendo a profanação de um futuro templo em Jerusalém por uma figura que se opõe a Deus. A reconstrução do Templo de Jerusalém, um tema de intenso debate e expectativa entre judeus e cristãos, é um passo fundamental para o cumprimento dessa profecia. Os movimentos atuais em direção a essa reconstrução, juntamente com as tensões geopolíticas envolvendo o Monte do Templo, são elementos que nos fazem observar com atenção esses desenvolvimentos, pois eles podem preparar o palco para a manifestação desse sinal profético. Jesus também falou sobre a intensificação da iniquidade e o esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Esta é uma observação psicológica e espiritual profunda. A iniquidade não é apenas a prática do mal, mas a ausência de retidão, a injustiça, a corrupção generalizada. Olhem para o mundo ao redor. A corrupção em governos e instituições, a banalização da violência, a indiferença diante do sofrimento alheio, a polarização e a falta de empatia. Tudo isso contribui para um ambiente onde o amor, no sentido bíblico de ágape, o amor abnegado e sacrificial, parece rarear. As pessoas se tornam mais egoístas, individualistas, focadas em seus próprios interesses, e a compaixão e a solidariedade, que são expressões do amor, diminuem. Essa frieza nas relações humanas e na sociedade como um todo é um sinal sutil, mas profundamente perturbador, que Jesus previu. Não é apenas o amor romântico que esfria, mas o amor ao próximo, o amor pela verdade, o amor pela justiça. Mas apesar de todos esses sinais sombrios, Jesus também deu uma promessa de esperança e um mandato crucial. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Este é o sinal mais positivo e ativo do fim dos tempos. E aqui, meus amigos, a tecnologia moderna desempenha um papel fundamental. Nunca antes na história, o Evangelho pôde ser pregado a todas as nações, com tanta velocidade e alcance. A internet, as redes sociais, os satélites, os rádios e televisões alcançam os confins da Terra. Missionários digitais, vídeos, podcasts, traduções da Bíblia em centenas de idiomas estão disponíveis com um clique. A palavra de Deus está sendo disseminada como nunca antes, alcançando povos e tribos que antes eram inacessíveis. Esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos de uma maneira que era inimaginável para as gerações passadas. A globalização, que facilita a disseminação de pestes e rumores de guerras, também é o veículo para a propagação do Evangelho do Reino. Este é um sinal de esperança, mostrando que Deus está usando os meios do nosso tempo para cumprir sua palavra. Jesus também usou uma parábola para ilustrar a urgência e a certeza desses sinais. A parábola da figueira. Ele disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mateus 24,
32, 33. A figueira na Bíblia é frequentemente associada a Israel. O brotar das suas folhas simbolizaria o renascimento da nação de Israel. O evento mais significativo nesse sentido foi a restauração do Estado de Israel em 1948, após quase 2000 anos de diáspora. Este foi um evento profético de magnitude incalculável, um cumprimento direto da palavra de Deus que muitos consideram o relógio profético de Deus. Desde 1948, Israel tem sido um foco central de eventos geopolíticos e religiosos, e sua existência e resiliência são um testemunho vivo das profecias bíblicas. O broto da figueira, o renascimento de Israel, é um sinal claro de que o verão, ou seja, a vinda de Jesus, está próximo às portas. É crucial entender que Jesus não nos deu uma data exata. Ele disse: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai." Mateus 24, 36. A intenção de Jesus não era nos dar um calendário, mas nos dar sinais que nos permitiriam discernir os tempos. A ideia é que, ao observar a convergência e a intensificação desses sinais, possamos reconhecer a proximidade do seu retorno. É como um médico que, ao observar um conjunto de sintomas, febre alta, tosse persistente, dor no corpo, sabe que o paciente está com uma doença específica, mesmo sem saber o momento exato em que a doença começou ou terminará. Da mesma forma, a sobreposição e a aceleração de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição e o esfriamento do amor, culminando com a pregação do Evangelho globalmente e o renascimento de Israel, apontam para uma era sem precedentes. Nunca antes na história da humanidade tivemos a conjunção de tantos sinais proféticos se cumprindo simultaneamente e com tanta intensidade. Em outras épocas, houve guerras, fomes ou pestes, mas não a orquestração completa e globalizada que vemos hoje. A capacidade de comunicação e transporte do século XXI amplifica a visibilidade e o impacto desses eventos, tornando-os verdadeiramente globais. A profecia de Jesus não é sobre eventos isolados, mas sobre um padrão, um princípio das dores, que se intensifica como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, indicando que o nascimento está próximo. Então, o que tudo isso significa para nós? Significa que vivemos em um tempo de urgência espiritual. Não é um tempo para medo paralisante, mas para um despertar. É um tempo para observar, discernir e, acima de tudo, para nos prepararmos. Jesus nos alertou para que não fôssemos pegos de surpresa. Ele disse: "Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Mateus 24, 42. Vigiar não é apenas observar os acontecimentos, mas viver uma vida de fé ativa, de acordo com os ensinamentos de Cristo. É buscar a Deus, arrepender-se dos pecados, amar ao próximo e compartilhar a esperança do Evangelho. A história que Jesus nos contou há 2000 anos não é uma lenda antiga, mas um roteiro para o nosso presente e futuro. Ele nos deu as chaves para entender os dias em que vivemos, para não sermos enganados e para permanecermos firmes em nossa fé. Os sinais estão por toda parte, ecoando as palavras do Mestre. O fim não começou de uma forma tão clara e abrangente em nenhuma outra geração. Se você chegou até aqui, é porque sente essa mesma urgência, essa mesma busca por respostas. Este canal, Liama de La Fé, é dedicado a desvendar essas profecias, a conectar a palavra de Deus com os acontecimentos atuais e a te equipar com o conhecimento e o discernimento necessários para navegar por esses tempos. Não deixe que a complexidade do mundo te engane. A Bíblia tem as respostas. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e aprofundamento da fé. Inscreva-se no canal agora. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama.
A verdade está se revelando e você faz parte dela.